Nori, eu quero que você conte uma história também eu vi você falando lá no Tomando Uma, que pro nosso público eu acho que vai ser muito interessante, que foi o furo que você deu do Filipão em 97, né? Que o Filipão tava fechado com o Sim. Palmeiras. Essa história eu achei Essa é muito muito legal. boa. É muito boa. E faço aqui uma homenagem a um querido amigo, um grande jornalista, Marcelo Tiepo, que já está no céu, infelizmente, e faleceu muito cedo, um dos caras mais legais que eu conheci. A gente conseguiu esse furo de reportagem juntos. E eu falo isso muito se eu vou dar uma palestra em faculdade, porque é uma lição que a notícia às vezes ela procura a gente tem que estar disponível para ela. E a disponibilidade é a checagem e a rapidez. Eu tinha ido fazer um jogo de Copa do Brasil em Porto Alegre, era Grêmio e Corinthians, se não me engano, semifinal, ou final, não lembro, acho que era semifinal de Copa do Brasil. E eu estava na Gazeta Esportiva nessa época. E a minha pauta depois do jogo era entrevistar o Fábio Koff. Porque existia uma rivalidade política muito grande na época do Fábio Koff com o Eduardo José Fará, que era o presidente da Federação Paulista. Os dois brigando pela presidência da CBF, vamos dizer assim. O Koff era o presidente do Grêmio ainda. Presidente do Grêmio. Não sei se ele era presidente ou diretor. Ele virou presidente mais pra frente, né? Ele era diretor. Ele era o cara que mandava no Grêmio, vamos dizer assim. Era a figura mais expressiva do Grêmio. E aí a pauta era essa, tal, porque o Fará oposição ao Ricardo Teixeira e o Fábio Koff mais ligado à CBF, já diretor da CBF, oposição ao Fará. E, cara, tava com voo marcado, tudo assim, liguei lá no escritório do Fábio Koff, a secretária atendeu, falou assim, ó, tem um colega seu aqui do estado de São Paulo, que ele tá entrevistando o Dr. Fábio aqui, mas depois você pode entrevistar. Eu falei, putz, aí vai complicar meu horário, tem que trocar o voo e tal. Ele me atenderia por telefone? Claro, claro. Aí, ótimo. Eu falei, onde você tá? Tô no hotel tal, quarto tal. Assim que o seu colega sair, eu ligo aí, tá? Tá bom, ligou. Super eficiente a moça. Ligou, tal, doutor Fábio, tudo bem? Noriega aqui da Gazeta Esportiva, tal, pá. E a pauta sobre esse tema aí, nada a ver. Cara, no final da entrevista, na hora de despedir, ele falava assim, doutor Fábio, ele tinha uma voz meio assim, ele falava assim, ele falou, rapaz, guri, me diz o seguinte, o que tu sabes dessa história do Filipão no Palmeiras? Eu tô sabendo que já tá quase tudo certo, né? E jogou a isca, né? Eu falei, puta, tem história aqui. Comecei a pensar, das duas uma, ou ele sabe e quer melar pro Filipão vir pro Grêmio, ou ele tá jogando verde pra saber se... O Filipão tava no Japão, né? O Filipão tava no Júbilo Iwata, no Japão. Aí, pô, eu falei, vou jogar a isca, né? Vou soltar a linha aqui. Falei, doutor Fábio, parece que tá fechado mesmo, assim. Ele falou, rapaz, tu sabe que ele me ligou ontem e ele me chama de pai. Ele falou, pai, não tem como falar não. A proposta é muito boa, vou pra lá. Eu falei, pô, tá aí. O Filipão tá no Palmeiras e o Fábio Koff tá querendo soltar esse negócio pra ver se, né? Se mela. O Marcelo Tiepo, grande querido amigo, cobriu o Palmeiras. Excelente repórter, muito bom repórter, tinha ótimas fontes lá. Aí eu liguei pra ele e falei, Tiepinho, seguinte, cara, o Filipão tá indo pro Palmeiras, cara. Puta que pariu, tá? Pô, vamos, tem essa história aqui do Fábio Koff aqui, e ele jogou essa linha. Ele falou, não, fica tranquilo que eu vou checar essa porra aí. Aí beleza, perdi o voo, obviamente, né? Mudei o voo pra voltar no dia seguinte. E a gente começou a checar juntos a história. Aí ele falou assim, ó, Nori, seguinte, é isso aí mesmo, tá fechado. O cara me falou, mas ele falou que se a gente publicar, no dia seguinte ele vai desmentir, vai dizer que é mentira. Vai falar que a gente tá inventando, que não tem nada tal, porque ele não pode falar. Eu falei, vambora, cara, vambora. Ele falou pra mim, se tem alguma outra coisa, uma outra fonte do Palmeiras que você pode checar? Eu falei, vou atrás dessa história. Aí bateu. O cara falou, não, tá fechado, mas a gente não vai falar. Porque ele não pode falar. Porque ele ainda não acertou a saída dele do Júbilo Iwata. Mas ele já é técnico do Palmeiras. Beleza. Publicamos. Cara, ficamos uma semana, cara. Assim, todo mundo chamando a gente de mentiroso. Os caras desmentindo em rádio, televisão, outros jornais. E o Geraldo Silveira, que era nosso chefe na época na Gazeta Esportiva, foi muito legal, muito bancou. E todo dia a gente botava alguma coisa nova. E aí, pô, o que acontece? Filipão apresentado como técnico do Palmeiras. Aí, pô, deitamos e rolamos, né? E ele, na entrevista, ele falou assim, olha, eu não podia falar. Eu tinha que acertar a minha saída do Júbilo Iwata. Aí eu menti. Ele falou, na época, assim, eu menti mesmo, porque eu tinha que mentir, porque como é que eu vou chegar e falar que eu sou técnico do Palmeiras se eu não conseguia liberação do Júbilo Iwata? Contrato vigente lá. E foi assim. Aí depois a gente deitou e rolou, né? Reproduzimos a capa, como a Gazeta Esportiva antecipou e tal. Quem desmentiu, quem chamou de mentiroso, teve que engolir essa. Caralho, e na época você achou que ele ia dar certo no Palmeiras, que o Filipão... Tinha certeza. Primeiro que o Filipão é bom pra caramba. Ele é bom pra caramba.
E eu tinha acompanhado muito aquele time do Grêmio com ele. O Filipão era muito engraçado para várias coisas. Como todos nós, tem virtudes e defeitos. Mas e uma vez ele contou pra gente, da Gazeta Esportiva, a gente foi fazer uma entrevista com ele, o Grêmio veio jogar em São Paulo, e a gente tinha um projeto que chamava Super Entrevista. A gente fazia uma entrevista de 2 páginas, perguntas mais elaboradas, bate-papo, assim, e ele atendeu a gente no hotel. E ele contou pra gente que ele usava a Gazeta Esportiva. Falou assim, eu sou assinante da Gazeta Esportiva. Toda vez que vocês falam que o Palmeiras é favorito contra o Grêmio, eu prego lá no pra vestiário. motivar a galera. Pra motivar os caras, que é o jeito dele, né? E assim, foi complicada a chegada dele no Palmeiras, porque o Filipão vinha de uma realidade na qual ou você é Inter ou você é Grêmio. Então, se você não era Grêmio, você era inimigo do Grêmio. A cabeça dele era essa. E ele chegou aqui em São Paulo e não entendeu muito a diferença, né? De que São Paulo tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Então, ele achava que estava todo mundo contra ele, que todo mundo era inimigo e tal. Eu trabalhava no jornal Gazeta Esportiva. E tinha a Gazeta, a Rádio Gazeta e a TV Gazeta. Ele tava puto um dia com alguém da TV Gazeta. Eu falei lá, ele, tu é da Gazeta? Falei, sou. Ele, a gente vai ter que mudar nosso relacionamento e tal. Eu falei, o que foi, Filipão? Nem te entrevistei ainda. Aí o Acaso, assessor dele, chegou lá, não, ele é da Gazeta Esportiva e Jornal. E aí o Filipão, como é que eu vou saber que tem jornal, rádio, tudo assim? E aí, só que assim, tem coisas que são bem legais, que você vê do tipo de pessoa, né? Isso foi num treino de manhã. No treino da tarde, ele veio pedir desculpa, mãe. Caralho. Eu quero pedir desculpa a você que eu não sabia, tal, assim, com aquele jeitão dele. E eu me dou super bem com ele hoje, Filipão. É um baita treinador. Nosso sonho é gravar um pó de porco com ele, mas Dom Acaso não gosta muito da ideia. Insiste lá, porque vai dar uma... E o Filipão é muito bom pra contar a história. Nossa, ele tá é louco. muito bom Imagina pra um contar pó a de porco. Tinha que ser Felipão e Murtosa. Não, Murtosa é sensacional. Cara, a gente foi fazer um jogo da seleção brasileira no estádio do Chelsea. Era Brasil e Rússia, um amistoso. Eu e o Milton Leite. E aí tem uma estrutura lá para dar entrevista. O Filipão tinha trabalhado no Chelsea e tal, antes de voltar para a seleção brasileira. Tinha muitos colegas, repórteres ingleses ali na entrevista e depois os brasileiros e tal. E aí eu tô esperando a nossa vez ali, vendo, porque eu estava como comentarista e às vezes eu fazia uma pergunta aqui, outra ali e tal. Aí o cara me puxa aqui, vem cá, guri, era o Murtosa. Vou te mostrar um negócio. Aí ele vem... Entrou por uma portinha, tinha um puta de um buffet, cara, comida pra caramba, tudo assim, vamos comer, deixa o Felipe falando lá, e aí quer tomar um vinho e tal. Figura, gente boa. Tem uma história maravilhosa com ele, dá pra contar? Claro. Eu era setorista do Palmeiras. E o Murtosa era o cara que ficava no rádio com o Filipão, não no campo, ele ficava na numerada. E o Filipão treinando, era um Corinthians e Palmeiras no Morumbi. O Palmeiras estava ganhando acho que de 1-0 e tal. E eu tinha combinado com o Murtosa de fazer a matéria seguinte, como é que é a relação do Murtosa com o Filipão, como é que é o trabalho. E ele topou, tal, fotógrafo, vendo e tal. E aí, aquela tensão, ele nem aí pra gente, né? E aí era o Júnior, lateral esquerdo do jogo. Tava jogando bem pra caramba. Final de jogo, 1-0, o Palmeiras ganhando, o Corinthians na maior pressão em cima do Palmeiras. E aí, vou mexer, aquelas coisas tudo assim. Aí sobe a placa o Júnior, o Juninho. Aí o Murtosa, não, burro, o Juninho não, puta que pariu, tá, cara. E a gente, caralho, Murtosa. Ele falou, tira só os palavrões. Ele falou assim, não era gravado, não era áudio, não era nem vídeo, né? Eu ia escrever a reportagem, mas foi muito engraçado. Não, burro, não tira. Pra ver a relação, a intimidade que eles tinham. E é muito engraçado isso, porque no começo, isso eu sei, depois de conhecer os dois, o Filipão, ele era desconfiado do Murtosa. Ele achava que o Murtosa queria pegar o lugar dele. Eles começaram na carreira e tal, tinha essa história. E depois viraram super, super amigos. Figura espetacular o Murtosa, divertido, Murtosa gente que boa. treina o Palmeiras, né, uma época. Ele é campeão da Copa dos Campeões. Não, e era muito divertido, cara. Quando a gente podia ver os treinos, era muito mais legal. É engraçado que hoje o Filipão é o Murtosa do Paulo Turra. Mais ou menos, que ele é um coordenador, né, auxiliar, mas é... É um manager, né? Sim. Ferguson. Sim. Acho que a melhor definição é o Ferguson. E a gente estava um dia lá no velho palestra e o Palmeiras com o Filipão ainda, mas é um time meio minha boca, sabe? Assim, transição e tal. E aí fazendo um treino super tradicional, toca, abre pro cara, o cara cruza, o cara vem e faz de cabeça. Meio chuva, garoa, puta frio e tal, tipo maio, junho assim em São Paulo, sabe, aquele dia cinzento. Aí o Filipão tocava e os caras não acertavam um cruzamento, velho. E aí o Filipão começa a ficar puta, Murtosa, vai lá e cruza.
Aí o Murtosa, pum, cruzou na cabeça do cara. Acabou o treino! Se até essa bosta do Murtosa acerta o cruzamento, vocês não acertam e tal. Acho que ele já queria acabar com o treino, né? Tinha muito essa coisa, né? Era mais humano, eu acho. Hoje é mais profissional, mas é menos divertido, né? Porque essas histórias, elas estão acontecendo lá, só que a gente não vê. O Pó de Porco agora tá de site novo. Acessa lá para você saber todas as novidades do nosso podcast. www.podporco.com.br. Avante palestra!